Olá pessoal, meu nome é Marina e você está no canal da UNA Assessoria Linguística, que ajuda pesquisadores brasileiros a escreverem em inglês e a publicarem seus artigos nas melhores revistas do mundo. Se você é um desses pesquisadores, não se esqueça de se inscrever no canal para receber as notificações de todos os vídeos que a gente publica sobre escrita científica em inglês. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre usar o Google Tradutor para traduzir um artigo inteiro. Quero saber se vocês já fizeram isso, comentem aqui embaixo e para que vocês traduziram esse artigo. Bom, eu separei alguns possíveis usos do Google Tradutor para a gente conversar e analisar sobre os prós e contras de utilizá-lo. Então, primeiro, quando que é útil utilizar o Google Tradutor? Bom, o Google Tradutor é muito útil para quando você quer ler um artigo, sem dúvida alguma. Supondo que você pegou um artigo em inglês, em francês, em alemão, em russo, em chinês, e você precisa muito ler aquele artigo, você quer saber o que ele tem nele, só que você não lê naquele idioma. Então você pode ir lá no Google Tradutor, jogar o artigo lá. Inclusive tem uma opção, se não me engano, bem em cima assim daquela caixinha que a gente digita o texto, de jogar um PDF lá, um artigo inteiro. Então você pode jogar o documento e ele retorna o documento traduzido. Então o Google Tradutor, não tenho dúvidas, ele é muito útil para isso. Essa tecnologia se desenvolveu aí tanto até hoje, justamente para ajudar a gente nisso e facilitar o acesso ao conhecimento. E você pode também, nesse intuito de ler, traduzir alguns trechos de algum texto que você esteja lendo. Supondo que você já lê inglês, só que teve algum trecho que você não entendeu muito bem. Aí você pode pegar esse trecho, colar lá e ler o que o Google traduziu para facilitar a sua compreensão. Inclusive, você pode usar a tradução do Google para aprender vocabulário, para entender alguma coisa que você não tinha compreendido antes, a estrutura, como que as palavras estavam relacionadas e tal. O Google ele é útil para isso e vocês devem sim usá-lo quando vocês precisarem entender algum texto no outro idioma. Mas o Google Tradutor também pode ser muito arriscado. Em que situações que esse uso é arriscado? Quando você quer traduzir algo que vai ser lido em inglês. Você, falante de português, vai pegar um resumo ou um artigo inteiro, jogar lá no Google Tradutor e vai usar o texto traduzido para alguma coisa, seja submeter para um evento, seja submeter para uma revista. Por que é arriscado fazer isso? Porque supondo que você vai jogar o seu texto lá e vai revisar. Para você conseguir revisar esse texto, você vai ter que ter um cuidado redobrado. Você vai ter que entender muito bem das estruturas gramaticais do inglês, dos termos técnicos da sua área, de organização de frase, organização de parágrafo. A sua revisão vai ter que ser assim minuciosa e você tem que ter conhecimento para isso. Se você não tem, se você tem um inglês muito básico ainda, provavelmente você não vai conseguir identificar os problemas que vão aparecer na tradução do seu artigo. Então, é arriscado, sim, jogar um texto lá no Google Tradutor para ser revisado por você, se você não tem o conhecimento necessário para isso, e depois enviar para publicação. E tem um outro ponto também importante, caso você vá fazer isso. O seu texto em português, que você vai jogar lá no Google para traduzir, tem que estar impecável. Se ele tiver problemas de organização, se ele tiver problemas de escrita, se ele tiver problemas de pontuação, todos esses problemas vão chegar no inglês e ainda corre o risco de o seu texto ficar aportuguesado. Porque o jeito que a gente escreve em inglês, o jeito que a gente organiza as frases, é diferente do que a gente faz em português. Já falei isso várias vezes, vou deixar aqui no card alguns vídeos para vocês entenderem um pouco essas diferenças. Então, não é simplesmente uma frase em português vai virar uma frase em inglês. A gente vai poder mexer nisso na tradução. Então, pegar a tradução e revisar não é só corrigir uma palavrinha, corrigir uma coisa de um lugar para o outro, mudar uma vírgula, é uma coisa mais profunda. Por isso que o ideal é traduzir mesmo, você, pessoa,
ler o texto, entender a mensagem e escrever em inglês. Não é uma coisa de olha uma palavra, traduz, olha outra, traduz. É isso que a máquina faz, né? O Google Tradutor é uma máquina, é isso que ele faz. Ele é muito inteligente, ele traduz melhor que muita gente, mas ele não tem noção, ele não muda as frases, a estrutura das frases, a pontuação, ele não mexe nisso ainda. Não sei se um dia vai conseguir mexer. Então, esse olhar de revisor falta no Google Tradutor. É arriscado traduzir e depois revisar sem ter esse conhecimento. É uma furada e ainda não sei se alguém faz isso, mas se fizerem, por favor, parem. Você traduzir o seu texto inteiro e não revisar. Imagino que isso possa ser mais comum com resumos, né? Eu preciso submeter meu artigo em português mesmo e a revista pede o resumo em inglês. Não vou pagar ninguém para traduzir isso, ninguém vai ler, então eu vou só jogar lá no Google Tradutor e entregar para a revista do jeito que sair. Gente, o resumo em inglês é muito importante, ele dá visibilidade para o seu texto. Se você escrever em português, só o resumo em português, quantas pessoas no mundo vão ler o seu texto em português? Agora, se você coloca em inglês, como é exigido pela maioria das revistas, quantas pessoas que vão ler? O mundo inteiro. E o que elas vão ler do seu texto? Se elas lerem um texto estranho, errado, truncado, qual a credibilidade que o seu trabalho vai ter? Então, jamais joguem um texto no Google e considerem ele como traduzido versão final. Ou você mesmo revisa tendo em mente que você precisa ter vários conhecimentos para fazer essa revisão, ou então você mesmo traduz, tá bom? Não façam isso. E que já aconteceu muitas vezes na nossa empresa. Aqui na UNA, nós temos uma equipe, né, de revisores e tradutores e a gente traduz textos científicos, seja resumo, seja artigo, seja livro, tese, dissertação. E acontece de vir gente que pega o resumo, joga no Google Tradutor e manda pra gente revisar. Gente, isso é antiético. Para jogar no Google Tradutor, eu mesma jogo, não precisa a pessoa me mandar o texto jogado no Google Tradutor, tá? E muitas vezes dá para perceber que o texto foi traduzido pela máquina e a gente questiona, olha, fulano, se você traduziu no Google Tradutor, a gente cobra a tradução novamente. A gente não cobra o preço de revisão. Uma coisa é revisar algo que foi escrito em inglês ou algo que foi traduzido pelo autor manualmente para o inglês, porque exige um raciocínio, exige uma organização das ideias, sabe? Exige observar os termos técnicos se eles estão corretos. E aí jogar no Google Tradutor e mandar isso na mão do revisor não é ético, então não façam isso, ok? E aí, o que vocês acharam desse compilado de ideias que eu trouxe sobre o Google Tradutor? Quero saber o que vocês pensam sobre usar o Google Tradutor ou outras ferramentas como DeepL, não sei como fala. E se vocês já usaram e como usaram, queria saber a experiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês no próximo.